Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem? Olha só, Hora do Flu trazendo informação exclusiva sobre Fluminense no mercado. Eu sei que essa é uma das grandes dúvidas e grandes desejos, né, do torcedor, como que o Fluminense está lidando com o mercado. Daqui a pouco termina, né, a janela, e a pergunta é, será que o Fluminense vai trazer reforços? Olha só, a gente conseguiu apurar o planejamento do Fluminense hoje sobre reforços, e Marcão, meu amigo, aparece aí falando uma coisa aqui, ó, muito sentido. Vem comigo, tu vai curtir essa informação, tenho certeza. Também tem mais coisa pra gente trocar aquela ideia aqui, mas antes não se esqueça de ir pra ajudar o nosso trabalho, pelo amor de Deus. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Então, meus amigos, não esquece de clicar no gostei, tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Se inscreva também, ative o sininho tricolor, quase 100 mil inscritos. E vem com a gente, agora com esse trabalho também de trazer informações exclusivas através do nosso repórter Thiago Manolo. Tenho certeza que você vai gostar e vai ficar muito bem informado. Por que eu tenho certeza disso? Vou te dar uma prova. Alguns dias atrás, antes da efetivação de Marcão, a gente trouxe que nós recebemos uma informação, né, que existia um lobby dentro do Fluminense sendo feito para que Marcão assumisse, né, fosse de fato o treinador do Fluminense, né, e quem chefiava esse lobby a gente tinha o Fábio, Thiago Silva e também Paulo Henrique Ganso, né. Então o elenco do Fluminense, pelo menos alguns líderes desse elenco, viam viam Marcão como o nome ideal, né, para que desse continuidade ao trabalho do Fluminense, beleza? E ó, confirmando essa informação que a gente trouxe já tem um tempo, vou até ver aqui a data, quarta-feira de 19, hein? A gente trouxe essa informação sobre esse lobby. E a gente tem aqui uma confirmação do nosso querido Paulo Brito, né? Fala, o campo fala, efetivação de Marcão foi pedido dos jogadores, né? Então, para quem acompanha o canal do Flu, já sabia o que aconteceu, que existia esse lobby e, no fim das contas, o Marcão foi efetivado muito por causa disso também. E alguns detalhes que trouxe ali o nosso querido Paulo Brito, que eu gostei, é que a decisão não foi tomada apenas pela mudança do ambiente, gozando com o apoio do elenco, o Marcão era o nome preferido dos atletas de Fluminense e tal. Aí vai falar assim, ó, com atividades híbridas, utilizando muito o método de Fernando Diniz, mas com uma sustentação defensiva no estilo Mano Menezes ou Helman, ele rearrumou o time de guerreiros. Então, assim, realmente a gente tem o Marcão, lembrando muito o time de Diniz ofensivamente, e a defesa hoje, que é uma defesa muito que conta com o auxílio do Thiago Silva, né, para montar a defesa, você vê que o Fluminense não sofre não, meu filho. O Fluminense não sofre não, né? Pode acontecer alguns erros, como foi no caso do Remo, né, que foi um erro de organização ali, sim, e muito aconteceu também pelo lado do Samuel Xavier, né? Eu não tô culpando só o Samuel Xavier, eu acho que foi um erro coletivo, mas sim, mas mesmo assim, cara, nem se compara, né? Um Fluminense hoje está diferente. Então, assim, meus amigos, só para te provar que informações que a gente traz aqui para você, pô, trouxe isso no dia 19, uma semana atrás, basicamente, né? E agora a gente tem confirmações, tá bom? Dito isto, porque hoje nós temos uma apuração especial para você. Show de bola? Então vamos lá, pessoal, sem enrolação. O que acontece? Existe muito uma expectativa da torcida do Fluminense, né? Isso aqui é normal, eu sou tricolor, eu também quero reforços. Então é algo que a gente sempre está indo atrás, tá? Durante todo o ano, a gente sempre está indo atrás quais jogadores que o Fluminense gosta, quais jogadores estão nos scouts do Fluminense, quais jogadores foram oferecidos. A gente sabe de bastante nomes, né? Só que muitos a gente já até sabe o final, então não faz muito sentido eu trazer para você. Olha quem foi oferecido, mas não vem. Olha fulano, mas não vem, né? Então assim, alguns eu consigo trazer porque existe uma expectativa, né? Quem sabe até uma torcida se posicionar, pode mudar. Só que a última informação que a gente teve, nós recebemos essa informação aqui agora, né? Recebemos aqui essa informação agora. E sinceramente, meus amigos, foi hoje, né? E deixa eu colocar na tela, melhor, pra gente conversar. É o que eu falei, a gente procura sempre oportunidade. E o que a gente ouviu é que o Fluminense, tá? Está atento às oportunidades de mercado. Aqui, isso não é novidade, né? Já tinha outras pessoas que trouxeram essa informação que o Fluminense estaria atento, mas a gente conseguiu alguns detalhes. Ó, um detalhe, a diretoria tricolor, tá, reconhece que o elenco ainda pode ser
fortalecido. Mas a ideia não é sair contratando por contratar. Então, Fluminense fala para você, Fluminense está de olho em oportunidade de mercado, é muito vago. Mas o que a gente conseguiu é que a diretoria entende que dá para melhorar. Dá para fortalecer esse elenco do Fluminense aí. Então isso aí já é um ponto diferente, tá bom? Então aqui, a busca caso aconteça, deve ser por contratações criativas e pontuais dentro da realidade financeira do clube e sem comprometer o planejamento. O que isso aqui, meus amigos, quer dizer? Então assim, primeiro, se o Fluminense realmente for atrás de um jogador, muito dificilmente vai ser aquele jogador muito caro. Isso aí tu já descarta, né? Jogadores com salários de mais de 1 milhão, essas coisas todas que a gente já costuma ver no Fluminense, né? Já tem um tempinho. Então, caso o Fluminense realmente entre nesse mercado, por que eu tô falando caso aconteça? Porque tem a questão do Marcão que muda tudo sobre a busca do Fluminense no mercado. E o Marcão, para mim, ganhou 1 milhão de votos quando eu recebi essa informação. Mas tudo bem, calma. Vamos por parte. Então, assim, caso aconteça, né? Então vai ser uma contratação criativa. O que seria uma contratação criativa para você? Responda. Então, vamos lá. Uma contratação criativa, pessoal, é muito no sentido de olhar potencial. Não olhar o que já está entregando. Vamos supor, existe um jogador no esporte, vou falar do esporte aqui, e ele tá... Ou vou falar Vitória, né? Mas agora já não é mais criativo, né? O René do Vitória hoje, o atacante, não é criativo, pô. O René tá fazendo um gol pra caramba. O René já é uma realidade no futebol. Mas eu tô falando, o René lá na época de Portuguesa, você olha e fala, cara, esse jogador aqui tem características pra... Então, assim, muito nesse sentido. Jogadores que se encaixariam em relação a financeiro do Fluminense, então, jogadores baratos, né, com essa ideia de desenvolvimento. Eu acho que é nessa questão que existe esse planejamento aí, né, essa criatividade em buscar jogadores. Isso é necessário no futebol, tá? No futebol não é feito só de ir contratando jogadores que já estão brilhando, até porque esses jogadores, o time que ele está brilhando não vai querer vender, se vender o preço é altíssimo e o salário do jogador está valorizado, também fica muito alto, aí chega o jogador como Castilho aqui, com uma pressão danada de conseguir performar e a gente fica naquela questão ali de custo-benefício, né? Não funciona muito bem, entendeu? Esse é o perigo. Mas é isso, tá? Agora, essa aqui é a parte que eu gostei muito dessa informação. Então, Fluminense não descarta e caso realmente vá trazer, será criativo e pontual dentro da realidade do elenco. Então, barato, né, com possibilidade ali de acertar uma contratação que tu fala, putz, ninguém esperava que esse jogador ia jogar isso do Fluminense, entendeu? Essa visão mais de scout mesmo. E quem tem essa visão no clube é o scout, tá? O scout que analisa o jogador, preço versus desempenho e possibilidade, né, de desenvolvimento, beleza? Beleza, agora olha o que o Marcão falou. Olha o posicionamento do Marcão, agora técnico efetivado. Nesse cenário, continuando aqui a informação, a prioridade do técnico Marcão ganha força. Qual é a prioridade do Marcão nesse cenário aqui? É olhar cada vez mais para Xerém. Com a diretoria podendo ir ao mercado apenas para contratar jogador, né, com desenvolvimento pontual, barato, né, um jogador ali, uma contratação criativa, a ideia de Marcão, então, em vez disso, a ideia de Marcão é olhar para Xerém. O treinador entende que o Fluminense possui talentos dentro de casa que podem ganhar espaço e ajudar o elenco profissional. Olha o que ele falou. Ajudar. Nem sempre Xerém tem que ser a solução. Vou trazer a solução, vem Xerém. Não, cara, traz um jogador para ajudar a gente. Para compor o elenco de forma inteligente e desenvolver e depois, né, ganhar títulos com o Flu e depois vender com milhões e aí tu consegue, né? Beleza. Então, assim, a ideia de Marcão aqui, cara, é sensacional. Não acha, não? Eu achei muito maneiro quando a gente recebeu essa informação. A intenção é aproveitar melhor a base, dando oportunidades aos jovens que já demonstram potencial e evitando com que o clube dependa exclusivamente de reforços vindo do mercado.
Antigamente o Fluminense não era assim não, né? Dependendo só de quem contratava, né? Mas hoje em dia, como o Fluminense ganhou uma boa grana ali no Mundial de Clubes, o Fluminense deu uma melhorada financeiramente aí, essa é uma verdade, né? Pelo menos é o que a gente vê. O Fluminense podendo contratar mais. O Fluminense meio que parou de dar uma olhada pra base. Então o Marcão quer retornar a isso, né? Pô, galera, tem horas que pra avançar a gente precisa dar uma recuada, né? Às vezes pra você avançar você precisa pegar um impulso. E esse é o impulso, cara. Gostei muito disso aqui, ó. Isso não significa que o Fluminense fechou as novas contratações, né? Portas para novas contratações. Pelo contrário, a diretoria pode ganhar qualidade e seguirá monitorando o mercado. Mas a mensagem é clara de Marcão. Se aparecer uma oportunidade realmente boa, o Flu pode avançar, né? Caso contrário, Marcão prefere confiar em Xerém e dar espaço para quem está dentro do clube. E talvez essa seja um dos grandes desafios do Fluminense na reta final. Equilíbrio entre reforçar o elenco, ao mesmo tempo valorizar uma das maiores bases do clube. Tá bom? Então assim, essa é a informação que a gente conseguiu. E cara, de verdade mesmo, que informação, galera. Putz! Cara, sabe quando você consegue apurar? Parabéns ao nosso querido Thiago Manolo por essa informação. Mas, cara, sabe quando tu consegue apurar uma informação que tu olha e tu fala, putz, é isso? Porque assim, por mais que eu ache que é legal você ser criativo no mercado e contratar jogadores com potencial, não só jogadores que estejam bombando, galera, é muito necessário você olhar para sua base. Porque se o Fluminense olhasse para sua base, muitos jogadores que estão no Fluminense hoje encostados com salários altos, o Fluminense não teria. Então o Fluminense teria jogadores jovens com potencial, não tendo jogadores encostados e tendo condição de talvez buscar nomes que vão de fato fazer uma diferença. Então assim, usar o mercado, mas para contratações que você sabe que vai dar certo. Então contratações que são para compor o elenco, cara, compõe com a base. Galera, vamos confiar na nossa base. Às vezes eu sinto que falta aquela coragem, né? É que eu não tô chamando ninguém de covarde, não. Não tô chamando o Mário de covarde, não tô chamando o Matheus de covarde, né? Uma coisa é falar que falta coragem, outra coisa é chamar a pessoa de covarde. Eu tô falando que às vezes falta coragem e falta às vezes a torcida abraçar também um projeto desse. Só que Marcão, pelo que a gente tá vendo e essa informação, Marcão não vem só para alterar a tática do Fluminense. Voltar a jogar com aproximação, com posse de bola, perará, ofensivo, tentar ter uma consistência defensiva, que é sempre muito bom, mas um Marcão que tenta fora das 4 linhas também. Agora, será que o Marcão tem essa força, entre aspas, política, né? Ah, Thiago, ele tem, agora ele é o treinador. Exatamente. Se o Marcão for ouvido como treinador do Fluminense, isso aqui tem um peso gigante, porque o atual treinador do Fluminense pede para que o Fluminense, olha, pode contratar, legal, mas vamos dar uma olhada para dentro. Vamos olhar para dentro e depois a gente olha para fora. Se dentro, né, tu olha lá, pô, Fluminense, vou dar um exemplo. E é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Você precisa de um lateral esquerdo, né? Eu sei que tem o Wagner aí, tá, pessoal? Mas é só um exemplo. Aí o Fluminense olha pra dentro, olha pra Xerém e fala, cara, não tem um menino que a gente possa colocar aqui para ser o reserva imediato do René, por exemplo. Aí a gente fala, aí sim, então vamos procurar uma oportunidade de mercado, alguém, né, com potencial e tudo mais. Cara, eu acho que isso aqui é muito maneiro. Eu acho que o Fluminense correto, não correto no sentido de um Fluminense bonitinho e cheiroso, é correto no sentido de desempenho. Porque os meninos não estão doidos pra jogar. Então o Fluminense vai ganhar 2 vezes. Ganha dentro de campo, né? E também ganha financeiramente, porque é um ativo teu que tá, ó, valendo cada jogo milhões e milhões. Então, ó, Marcão, parabéns. Eu acho que essa informação aqui, de todas essas que a gente tem, assim, eu acho que é uma das mais importantes, pessoal. Informação importantíssima. Olha o que o Marcão está fazendo, né? Pensando aí nesse Fluminense que pode ir ao mercado e tal. É isso, cara. Essa prioridade seria o ideal. Queridos, um beijo no seu coração. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez para o nosso querido Thiago Manolo, né? Que trouxe essa informação para nós. E não esquece de se inscrever, de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor. Tudo isso é importantíssimo. Beleza, meus amigos? Então é isso. Um beijo no seu coração. TMJ, tá? TMJ. Fiquem todos bem. Tchau e valeu. Marcão, tu tá me iludindo, hein, Marcão? Que isso? Marcão é o típico negão de tirar o chapéu. Misericórdia. Valeu. Forte abraço. Fui.